Boa noite, meu povo. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Danado de Bom. E a gente tá ouvindo uma música aqui, né? Em homenagem ao Maranhão. Boa noite, Laurinha. Boa noite, Maria Bethânia. E quem tá ouvindo esses tambores aí, né? Enquanto a gente viaja pelo Maranhão, lendo Josué Monteiro, os tambores de São Luís. A história, né? De fato se passa aí ao som dos atabaques, dos tambores. E a gente já vai receber aqui a nossa convidada. Essa música é intitulada Maranhão, Terra Querida, tambor de crioula. Deixa eu só começar com a Josiane aqui. Josiane. Já vamos mandar a live para outras pessoas para virem participar conosco, conhecer hoje mais sobre o autor, né, e a obra, através dessa grande representante aí do estado do Maranhão, coordenadora da Casa de Cultura, Josué Monteiro. Boa noite, Lili. Boa noite. A gente saiu um pouquinho do ritmo do forró hoje, entrou nos tambores aí, né? Costumamos entrar com aquele toque mais sanfoneiro aqui. E hoje a gente entrou com o som dos tambores, porque o Danado de Bom, o primeiro clube de literatura nordestina do Brasil, está prestes a fazer aniversário. No dia 5 de janeiro a gente faz 1 ano de existência. E neste 1 ano a gente já teve o prazer aí de poder estar em vários estados. Diminuiu, a Josiane entrou. Seja bem-vinda, Josiane. A música estava um pouquinho alta aqui porque a gente estava homenageando o seu estado, o estado do Maranhão, né? Com de fato uma música que remete aí aos tambores, ao livro. Eu já vou aceitar aqui a entrada da Josiane. Tan, tan, tan. Vamos ver. Entrou. Seja muito bem-vinda, se sinta abraçada aqui pelo Danado de Bom, por todo o Nordeste, por todo o Brasil. Eu só não estou te olhando. Não está me vendo, não? Não, será? Tenta sair e eu vou te convidar novamente. Tá bom. Tenta sair, eu vou enviar o convite para você, para ver. Vamos lá, vamos tentar convidar a Josiane de novo aqui, para ver se aparece. Ou é o mal do Maranhão? Lembra que o Chico não conseguia ver a gente também. O Chico passou a live toda sem nos ver. E agora? Nada? Nada. Estranho, Deixa eu ver deve ser a posição da câmera, não é não? Não sei. Por que não? Você está me vendo? Estamos te vendo, toda bonita aí, de óculos, de batom. Todo mundo está te vendo, só você que não está me vendo. E isso aconteceu com o Chico. Eu estou falando aqui, Chico é do Maranhão, escritor, ele também passou a live toda sem me ver. Pois é, deixa eu entrar aqui no da casa. Você me chamou pelo meu, não foi? Foi, acho que foi isso. Entra pelo da casa, por favor, Josiane. Sai aí, sai e entra pelo o da casa da José Monteiro, por favor.
acontece, né, gente? Nas melhores famílias. Vamos dar as boas-vindas aqui a Laura, a Luzia. De onde você é, Luzia? Do Maranhão, a Cristiana, a Luana. As outras meninas já sei de onde é, né? A Laura, do Rio de Janeiro, a Messinha, aqui da minha cidade, Vitória da Conquista, Bahia. O Valtinho, vai dizendo de onde vocês são, porque a gente vai conhecendo mais pessoas desse nosso maravilhoso Nordeste. Mandei o convite agora. Deixa eu ver, convidar aqui. Casa Josué Montelo. Deixa eu ver se a Josiane vai entrar aqui. Entrou. Sua cama. Aí, agora. Pois é, engraçado. Quando eu aceito, ele sai, você some. Mas vamos lá, né? Todo mundo tá vendo. Mas não tô Depois te vendo. você vai assistir a live se vendo. Porque a única pessoa, todo mundo tá vendo a Josi, tá vendo. Porque como eu estou vendo, todo mundo também está ali vendo. É, pois é. Olha, engraçado. No computador eu tô vendo você e... Vamos Pronto, lá. então vamos. Só ter cuidado, porque a gente está ouvindo o computador. Aí você tira o som do seu computador, fica só com a imagem. Tirei. Né? Que é melhor. Josi, seja muito bem-vinda. Como eu falei, a gente se atrapalhou aí. Se sinta abraçada, de fato, né? Pelo Nordeste, esses 9 estados. E nunca foi tão quente como está sendo agora, né? A gente sempre fala Nordeste quente, mas agora ainda mais. A gente está tendo intervenção do celular com o computador. E apresentar aqui rapidamente a Josi, que a Josi, ela é... Eu estava lendo a palavra aqui, viu? Me engasguei, mas é biblioteca. Graduada em biblioteca. Economia. Pela Universidade Federal do Maranhão. Eu tive o prazer de conhecer essa universidade em 2017, em um evento que a gente esteve ali. Foi bem bacana, né? Uma universidade bem ampla, bem organizada. E foi muito gostoso conhecer. E também a Josi, né? Dentre outras coisas aqui que ela colocou, ela tem experiência na área de gestão pública e acervos, né, bibliográficos. Acho que você vai ter que desligar o computador, viu, Josi? Porque tá interferindo aqui na nossa fala. Deixa eu desligar. Dar as boas-vindas aqui, o pessoal que está entrando, né? O Chico é o autor aí que a gente teve o prazer também de trabalhar aqui com o livro do Chico, Amores, Marias, Marés, um livro muito gostoso, um livro que foi premiado, né? E vale a pena aí divulgar também no seu estado. Às vezes as pessoas daí não conhecem, algumas, a maioria, né? E dizer que é um prazer e abrir também para você poder cumprimentar as pessoas, cumprimentar o pessoal que segue a Casa Josué Montelo. Tá certo. Então, boa noite a todos. Para a gente é um grande prazer, né, estar aqui na live com a Marla Moreira, aí do Clube de Leitura Danado de Bom, que eu tive a oportunidade de conhecer no Instagram, né, quando eu vi que vocês estavam lendo a obra Os Tambores de São Luís, né, e aí e comecei a conversar com a Marla e vi como é que vocês estavam trabalhando e achei muito legal. E desde já eu agradeço a todos que estão entrando aqui, amigos e seguidores da Casa de Cultura, José Montelo, os leitores de Montelo, familiares que estão aí entrando. Dizer para o Chico que eu não o conhecia também, conhecia através da Marla, né? E para quando estiver em São Luís, visitar a Casa de Cultura e, de repente, a gente fazer algum evento lá na Casa de Cultura em torno da obra do Chico também. Então, para a gente é um prazer estar aqui. A Eliane colocou aqui que o meu som também estava interferindo. Eu não sei se continua, porque eu acho que quando tem algum aparelho por perto, o meu computador estava por perto. Eu tirei para ver se melhora aí, viu? E acho que foi o caso também da Josi ter que tirar o dela. Estou botando ordem na casa aqui, viu, Josi? Sim. E agora eu melhorou. Porque eu tirei o meu, não sei se você tirou o seu, enfim. Antes da gente, de fato, falar sobre o Josué Montelo e falar um pouquinho sobre o trabalho da Casa da Cultura Josué Montelo,
eu quero que todo mundo que está aqui, vamos lá apertar o aviãozinho da gente, né, e mandar para mais pessoas, né? Olha lá, o Chico falou que vai com muito prazer, ele falou que estava aqui hoje para te conhecer, que ele, né, queria conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês desenvolvem em Maranhão. O Chico é do Maranhão, hoje mora no Rio de Uhum. Janeiro, né? Mas ele tem muita coisa parecida com o Montelo, a idade que ele saiu do Maranhão, né? O amor que ele tem pela terra, mas tá sempre lá, né? Quase todo ano, retornando ao Maranhão, porque é o lugar de onde, de fato, ele traz essa historicidade de vida dele. Vamos mandar aí, meu povo, avião para todo mundo conhecer mais sobre o trabalho do Montelo. Do Montelo, não, sobre o Montelo, né? Quem vai contar para a gente é a Joseane. Enquanto a gente manda aqui, Joseane, fala um pouquinho, antes de falar do Montelo, fala um pouquinho sobre você. Você é nascida no estado do Maranhão, qual é a sua conexão e relação com o mundo da literatura e especialmente com a obra do Josué Montelo? Bom, Marla, eu não sou maranhense, eu sou pernambucana, eu nasci em Recife e vim para o Maranhão na década de 70, né? Eu ainda era bem pequena, cheguei ao Maranhão com 6 anos de idade, 5, 6 anos, quando meu pai veio trabalhar aqui, trouxe a família e aqui a gente fixou a residência, né? Então aqui eu estudei, me formei, né? Casei, é, tenho filhas e aqui eu comecei estudando sempre aqui, estudei em Recife só a educação infantil, só o jardim de infância, né, naquela época, e aí já no fundamental, ensino médio, faculdade, curso de especialização, tudo já minha formação, tanto minha formação profissional toda é aqui em São Luís, né, residindo aqui em São Luís. A minha relação com a literatura, ela começou desde a época que eu ingressei no curso de biblioteconomia, né, da Universidade Federal do Maranhão, qual eu me formei, e desde então eu tive essa relação com a literatura. Enquanto estagiária, eu estagiei na Academia Maranhense de Letras, foi o meu primeiro estágio, e em seguida eu estagiei na Alumar, que também foi trabalhando não com a literatura, mas com outra forma de outras áreas da biblioteconomia, mas, e depois, quando eu formei, né, eu prestei concurso público, o governo do estado, na época, realizou um concurso onde contratava bibliotecário, né, a gente tinha teve vaga para bibliotecário, por sinal, foi o último concurso aqui no Maranhão para servidor público, né, e já faz 30 anos. Então, eu sou servidora pública estadual, aí quando eu ingressei no público, eu já fui direto trabalhar na Biblioteca Pública Benedito Leite. Então, eu trabalhei na Biblioteca Pública por 15 anos, chegando à direção geral, fui diretora de algumas áreas, como informática, como processamento técnico, até chegar no geral, e em 2007, né, teve uma mudança de governo, onde eu fui convidada a vir para a Casa de Cultura Josué Montelo. Aí começou minha relação com o escritor Josué Montelo, mais precisamente com a literatura maranhense, né, já em 2007, quando eu vim para a Biblioteca Pública. Então, da Casa de Cultura José Montelo, 2007. Então, eu estou há 16 anos na Casa de Cultura, onde eu iniciei exatamente 1 ano após o falecimento do escritor Josué Montelo. Eu cheguei na Casa de Cultura exatamente nesse momento, que fazia 1 ano que ele havia falecido. Eu não convivi com ele na casa, diferente dos colegas que estão lá na casa até hoje. Ainda tem pessoas que conviveram com ele, né, o tempo que ele vinha em São Luís, ficava na Casa de Cultura, e eu não tive essa oportunidade, mas desde então a gente começou a, a estudar o Josué Montelo, para que a gente pudesse desenvolver, né, as ações que a gente desenvolve na casa, né, devido à importância que a casa tem para a literatura maranhense, a literatura brasileira, com a obra de Montelo. Então, a minha relação
literatura do Monteiro começou exatamente há 16 anos atrás. Então, conhece bastante. Quero dar boas-vindas ao pessoal que está entrando, especialmente aqui o pessoal do Estúdio Palma, que é um instituto aqui da Bahia, mais especificamente Vitória da Conquista, que hoje tem vários trabalhos aí voltados para a educação, literatura e cultura, dentre elas o agenciamento de autores, né? Que a gente tem alguns autores hoje aqui que foram começaram no Danar de Bom e hoje estão sendo agenciados pelo Estúdio Palma. É muito bacana ter essas pessoas aqui agregando isso com a gente e falando de literatura. Sobre, você falou assim, foi aí que eu tive a minha aproximação com a literatura maranhense, né? E assim, bem bacana isso, porque a gente vai descobrindo nomes que estão aí, né? O Josué Monteiro eu não digo, mas eu digo outros que são mais contemporâneos e que estão, de certa forma, com muitos talentos aí, e o Danado de Bom tem, de fato, essa proposta. Eu não conheci o Montello. Quem me indicou o Montello foi uma pessoa do Danado de Bom, né? Do Rio de Janeiro, até postei ela recentemente, a Laura está aqui com a gente. Ela tem um acervo do Montello em casa, apaixonada, né? É carioca, de fato, mas ela conhece a obra e falou, não, vamos ler um livro desse autor. Eu falei, então vamos. Quando falou o número de páginas, a gente falou, vamos não. Vamos ler o livro. E está sendo muito bacana a leitura. Mas pensar assim um pouquinho... Boa noite, pessoal. Eu queria saber, para quem não sabe nada do Montello, tem pessoas aqui que já sabem, mas para quem não sabe nada, de forma bem resumida, quem foi o Josué Montello? Olha, o Josué Monteiro foi um escritor maranhense, nascido em São Luís, né? Ele saiu de São Luís muito jovem, né? Mas quando residia em São Luís, na verdade, ele sempre foi um leitor, né? E ele, na infância, na adolescência, aos 15 anos, ele foi acometido por uma tuberculose. Né? Então, naquele tempo, o Josué Monteiro a tuberculose era como foi a Covid para a gente, né? A Covid-19 era um que matava muita gente, tudo, a pessoa tinha que se ficar isolado. Então, nesse período, o Josué Monteiro, ele foi levado pela sua mãe para um sítio, num bairro hoje chamado bairro do Anil, mas que naquela época do Josué Monteiro, era considerado a zona rural, né, de São Luís. Era um sítio, ele foi para esse sítio e lá ele teve contato com... naquela época ninguém tinha celular, ninguém tinha telefone, né, para televisão, para passar o tempo de convalescência, tratando a doença. Então, o que ele se deparou foi com os clássicos da literatura universal. Eram obras que a mãe dele tinha e que levou, né, que tinha lá no sítio, e ele se debruçou a ler os clássicos, e ali ele percebeu que ele queria ser escritor, o que ele queria ser na vida. Então, ele saiu de São Luís com o foco de ser um escritor. Né? Quando ele saiu de São Luís, foi porque ele já não tinha mais a São Luís da época de Josué Monteiro, ainda era São Luís muito pequena, né? Ele leu tudo que tinha na biblioteca pública, ele foi estudante do liceu, ele foi professor dos colegas de turma dele, e ele, desde então, ele começou, né, a ler muito, a escrever, e a primeira coisa que ele escreveu foi só um instantinho, Marcos, só um instantinho. O cachorro. Normal. Aí, o que aconteceu? O Josué Monteiro, ele saiu de São Luís com um time de futebol para Belém, né? E na mala ele diz, nos diários dele, foi um escritor muito prolixo, ele escreveu muito. Então, nos diários ele diz que ele saiu de São Luís com uma mala, né, com poucas peças de roupa e uma mala de livros. E foi para Belém de carona com um time de futebol de navio. E lá ele conheceu o Nélio Reis e Abdu Sayão, que o convidaram para ir para o Rio de Janeiro, que era o objetivo dele, né?
Interessante que o Josué disse que o primeiro livro, na verdade, que ele leu foi a Bíblia. Que ele, o pai dele era pastor protestante, e eles tinham o costume de ler a Bíblia em casa. E ele era o filho que lia a Bíblia, pai, né? E tem uma história muito interessante do Josué com o pai dele sobre a questão do pai dele libertar ele de ser, porque o pai queria que ele fosse um pastor, né? Mas ele mostrou para o pai que ele não queria ser e o pai o libertou disso. E mais na frente, o Josué dedica um livro ao pai dele, que é o livro Aleluia, né? Por essa questão do pai o libertar liberar de não seguir a religião. Então, o Josué foi para o Rio de Janeiro, né, com o objetivo de ser um escritor, né? Lá ele prestou concurso para técnico em educação, que ele precisava se sustentar, ele precisava se alimentar, né, viver. Então, ele passou no concurso, mas com aquele objetivo de ser um grande escritor, de entrar para a Academia Brasileira de Letras, e então ele começou a participar de vários concursos, né? Todos os concursos que surgiam da academia, em todo lugar, ele participava dos concursos com esse objetivo de entrar para a academia. E o objetivo que ele conseguiu, ele persistiu nesse sonho, né? E começou a pleitear esses concursos, escreveu o primeiro romance, o primeiro livro que ele escreveu, na verdade, foi História dos Homens da Nossa História. Ele escreveu em parceria com Nélio Reis. Essa obra, nós temos essa edição lá na Casa de Cultura, que nós não tínhamos. Ganhamos recentemente da filha do Josué Montello, que tinha lá na casa dela no Rio, e ela mandou para a gente. Então, hoje nós temos a edição desse livro, que nós não sabíamos nem do que tratava, mas hoje a gente sabe que são os ensaios sobre vultos, vultos brasileiros, né? E o Josué está lá nesse livro junto com Nélio Reis, onde ele escreveu aos 20 anos. E o primeiro romance que o Josué Monteiro escreveu foi Janelas Fechadas, né? Foi um romance que ele escreveu lá em 1941, e assim, o Josué Monteiro, ele se transformou num grande escritor, e um escritor que escreveu mais de 160 obras, né? Passeou por vários gêneros literários, né? Ele foi cronista, ele foi ensaísta, mas o gênero que ele mais se destacou foi na prosa, no romance, onde desses 160... Se eu não me engano, a maioria dos romances dele foram ambientados no Maranhão. Ele escreveu 26 romances. Desses 26, 15 tem como cenário a cidade de São Luís. Então, ele diz que era a forma que ele tinha de amenizar a saudade que ele sentia de sua terra natal, era colocando ela em seus romances, né? As memórias que ele tinha de sua cidade natal. Então, ele escreveu, a gente considera esse romance, é considerado pelos críticos a saga romanesca de Monteiro, a saga dos romances maranhenses, a saga maranhense de Monteiro. Então, são os 15 que são ambientados em São Luís, que foi onde ele mais se destacou. Então, ele escreveu Janelas Fechadas, lá em 1941, que foi o seu primeiro romance. Só um minuto. Live ao vivo é assim, gente. Vamos Faustão. Quem sabe, faz ao vivo. Enquanto isso, se tiver um vinhozinho aí, eu vou fazer propaganda da minha amiga que me deu essa taça linda aqui, ó. Danado de bom. Viu? Marla, você aguarda só um minutinho, porque infelizmente chegou o entregador nesse minuto. Vai lá. E eu tô A gente sozinha. vai conversando aqui. Vai lá, receba a sua entrega. Gente, o Chico colocou aí, né, que ele já leu Janelas Fechadas. Para quem está aqui acompanhando a gente, o Chico é um autor maranhense. Daqui a pouco a gente, né, já conversa com... Vai ter o prazer também de trazer o Chico aqui no dia 13, se eu não me engano, né, Chico? Para falar, de fato, o Chico é um leitor voraz aí do Monteiro. Ele homenageia o Monteiro na sua obra e está relendo os tambores de São Luís para poder trazer para a gente aqui várias informações sobre esse livro, né? Uma das coisas, Chico, que me chamou a atenção, e as outras pessoas também podem comentar o livro aqui nos comentários, né? É
esse percurso, né, que o Damião faz. O Damião, para quem não leu o livro, é o personagem, ou a personagem, não sei exatamente como é que a gente fala, principal do livro Os Tambores de São Luís. E durante uma noite e parte de uma manhã, o Damião faz esse percurso, né, pela cidade de São Luís e rememora todos os fatos aí de cerca de 300 anos de escravidão no Brasil. Inclusive, alguns críticos trazem que essa obra, né, do Monteiro, Os Tambores de São Luís, ele é uma das obras de ficção que traz maior abordagem aí sobre a escravidão no Brasil. Só abrindo um parêntese aqui, recebeu o seu pedido lá? Sim, recebi. Beleza. Hora Antes dessa da de noite. você sair, Josi, a câmera estava movimentando demais as coisas. Não sei se você estava com o celular na mão, se você puder deixar paradinha, é melhor para não. E tem alguma Tá paradinho. coisa aí ainda interferindo, que eu não sei o que é. Se é o meu, se é o seu, não sei. É muito cabo, é muito fio. É muito cabo nessa hora. Mas, assim, você trouxe algumas coisas importantes aí. E, assim, Os Tambores de São Luís é uma obra que fala sobre escravidão, é o tema principal. É a história da escravidão no Brasil. Aí eu queria saber, assim, como eu não conheço ainda, e acho que a maioria das pessoas aqui não conhece, as obras do Monteiro, na sua maioria, pelo menos os romances, quais são os temas recorrentes nessas obras? Olha, o Monteiro, ele passeia por várias temáticas, né? A gente desenvolve um trabalho na Casa de Cultura que chama Exposição Itinerante, da Casa de Cultura José Monteiro, onde a gente vai até os municípios maranhenses, escolas, instituições que nos convidam para fazer uma exposição itinerante da casa, onde a gente leva as obras de Monteiro, levamos uma exposição sobre ele, que a gente esteja trabalhando no momento, e a gente faz palestra para alunos. E eu tenho uma colega bibliotecária que trabalha comigo e que me acompanha nesse projeto, e ela criou um menu literário, né, do Monteiro, onde ela elencou os romances, as temáticas de cada romance. Então, o Monteiro, ele tem romances com temática históricas, né, como no caso Os Tambores de São Luís, é um romance histórico, né, neles são abordadas várias temáticas sociais, né, no romance históricos e sociais. Ele tem romance policial, que aborda a temática policial, como Camarote Vazio. Ele tem o Janela Fechada, ele aborda a temática social, porque aborda a gravidez na adolescência, né? O José Monteiro escreveu esse livro lá em 1941, e aqui ele traz uma jovem adolescente que engravida, e estudando numa escola de freiras aqui em São Luís, na década de 30. Então, ele traz essa abordagem social dentro desse romance, e aqui mostra o empoderamento da mulher, da Benzinho, que ela enfrenta a sociedade da época por causa dessa gravidez. Então, tem também a temática as temáticas, vamos dizer, ela chama, ela faz um menu dos romances de Monteiro, onde ela coloca as várias temáticas, histórico, policial, o sociológico, tem os romances que são considerados polêmicos. Isso, viu? A gente quer esse menu aí para conhecer depois, se puder compartilhar com a gente. Para vocês. Então, ela tem aquelas temáticas que são polêmicas, né, que trata da homossexualidade feminina. Olha, o Josué Monteiro trata da homossexualidade feminina lá atrás, quando esse tema não era falado abertamente, né? Então, foi aí que o Chico se inspirou. Perturbar ele aqui, viu? Ele fala justamente no livro dele sobre a homossexualidade feminina. E isso tem o outro romance histórico maravilhoso, A Noite sobre Alcântara, né, que ele traz toda a história da decadência da cidade de Alcântara, que é uma cidade que foi muito rica aqui no Maranhão, mas que com a chegada da abolição, com a chegada da República, essa cidade ela foi decaindo, e hoje é uma cidade histórica aqui de São Luís, onde tem ainda ruínas que foram construídas, dizem que foi construída, né, para receber
o imperador, e ele nunca foi a Alcântara, e essas ruínas ficaram lá. O Chico mandou fotos pra gente de Alcântara. É, pois é, Noite sobre Alcântara, é assim, espetacular. Então, o Montello, ele passeia por várias temáticas, viu, Marla? Então, a gente tem, assim, a vantagem com o Monteiro, na hora da gente trabalhar com o Monteiro, de a gente apresentar essas temáticas e conseguir estimular os leitores, principalmente os mais jovens, como a gente trabalha com alunos do ensino médio, né, onde a gente vai nas escolas, faz palestra para esses alunos, eles ficam encantados com a temática, eles se identificam com as temáticas e querem ler a obra. Então, isso para a gente é muito bom, é uma forma que a gente tem de estar sempre divulgando, né, e levando a obra de Monteiro para aqueles que não conhecem, né, porque ele tem muitos leitores, mas também tem muita gente que não conhece. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, é alimentar esses leitores que já são conhecidos do Monteiro, mas também trazer novos leitores para as obras do Monteiro. Como eu estava falando, Janelas Fechadas, nós fizemos já a reedição dele, 2 reedições, essa que nós fizemos em 2017, essa nós já reeditamos esse ano, porque esse romance tem uma curiosidade nele, Janelas Fechadas. Ele escreveu lá em 1941, quando chegou em 82, ele já se sentia um escritor mais que escrevia com uma técnica mais apurada, né? Porque aqui foi o primeiro romance, ele estava lá na juventude. Em 1982, ele já tinha escrito Tambores de São Luís, Cais da Sagração, Noite sobre Alcântara, Largo de Desterro, obras que o fizeram ser reconhecido nacionalmente, principalmente os Tambores de São Luís, Noite sobre Alcântara e Cais da Sagração. E aí ele olhou para trás e viu que o romance não estava condizente com esse atual. que ele estava, com que ele estava sendo representado através das outras obras que ele escreveu. E ele decidiu reescrever essa obra em 1982, aproveitando apenas as 2 primeiras linhas e as 2 últimas do livro, contando a mesma história, com os mesmos personagens, mas de uma forma muito mais técnica, muito mais preparada, porque ele era muito... Rebuscado. E aí, então, ele reescreveu esse romance, Janelas Fechadas, e os adolescentes gostam bastante, os jovens gostam, quando a gente fala dessa obra. Sim, então, é isso. Inclusive, já aproveitando que você falou sobre isso, muitos leitores do José Monteiro, que têm acompanhado o Danado de Bom aqui, a grande pergunta que eles têm feito, né? Quando será reeditada as obras? Quais obras serão reeditadas? Como é que tem sido esse trabalho para a reedição das obras e quais obras foram recentemente reeditadas ou estão em processo para serem reeditadas? É assim, Marla. O escritor, quando ele falece, né, a gente tem uma lei no Brasil, que é uma lei caduca, que todo escritor conhece, que é a lei do direito autoral, né? Que é uma lei que o livro ele só vai para domínio público após 70 anos de falecimento do escritor, que ele se torna domínio público, para as pessoas poderem reeditar e tudo. Então, no caso do José Monteiro, quem é responsável pelo direito autoral das obras dele é a família. Tinha Dona Ivone, que era viúva, mas que faleceu tem 6 anos, e era com quem nós fazíamos contato direto, e também com as filhas, né, a Lênica e a Lídia Monteiro, que moram no Rio de Janeiro. Já são 2 senhoras, mas que elas que são as herdeiras dos direitos autorais. Então, a gente não pode editar obra nenhuma deles sem autorização. Mas a gente... Né, e essa é uma questão da reedição, é ter autorização da família. A segunda é a questão de recurso, né, recurso para publicar a obra. O livro não é um objeto barato no Brasil, você sabe disso, que não é fácil, o escritor sabe que não é fácil publicar livro no Brasil, é caro, né, para a gente publicar, e nós, a Casa de Cultura, é um órgão público ligado ao governo do Estado, né, uma casa que foi criada pelo governo do Estado há 40 anos atrás, e que nós somos mantidos pela Secretaria de Estado da Cultura, governo do Estado do Maranhão. Então, temos dotação orçamentária própria, né? Nós somos funcionários do Estado, toda a manutenção da casa é feita pelo governo do Estado. Então, nós não temos recurso próprio
para a reedição das obras de Monteiro. O que a gente tem trabalhado esses últimos anos? A gente tem conseguido reeditar as obras de Monteiro, os romances, e fazer também outras obras através de editais, né, que a gente participa quando a gente pode, né, a gente conseguiu editar esses 2 volumes de crônicas. O Josué Monteiro, ele foi um grande cronista, ele escreveu crônica no Jornal do Brasil durante 5 décadas, 50 anos. Então, a gente tem os originais das crônicas dele do Jornal do Brasil, lá na Casa de Cultura, que foi ofertado por Dona Ivone, e aí, a partir desses originais, a gente selecionou crônicas que ele fala de escritores maranhenses, porque o Josué Monteiro, ele também foi um autor que ele valorizou muito a literatura maranhense e valorizava muito os escritores maranhenses. Não só ele, os autores que ele leu, que fazia parte dos antepassados dele, mas os contemporâneos e os escritores que estavam surgindo. Então, ele escrevia muito sobre os escritores maranhenses. E aqui nós temos, a gente organizou, eu organizei essa coletânea com 2 volumes de crônicas só sobre escritores maranhenses, tirados do Jornal do Brasil, escritos lá na década de 50, 60, 70, até a década de 90. Então, isso aqui a gente pode fazer através de edital da FAPEMA, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa, ligado ao governo do Estado também, mas que lança editais para publicar livros, e a gente participa desses editais e consegue editar algumas obras. Esses 2 foram editados. Esse aqui foi editado pela FAPEMA, esse aqui foi o volume 2, o Janelas Fechadas, e também os Tambores de São Luís, Janelas Fechadas, um volume de crônicas a gente conseguiu fazer através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, né, que foi em parceria com o Instituto do Autor Maranhense, aqui em São Luís, que fez o projeto, e com o nosso apoio, a gente sempre participando, coordenando junto, ele conseguiu colocar dentro da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e conseguiu financiamento com a Equatorial Maranhão. Né? Então, nós temos livro com patrocínio da Equatorial, que é a Companhia de Energia, né, daqui, né? Então, nós fizemos Tambores de São Luís, a edição especial dos Tambores de São Luís, que foi essa edição, o box, que a gente fez em 2 essa edição especial? Meu sonho de consumo. Onde é que consegue essa edição especial? Está esgotado, esgotou assim rapidamente. Porque quando a gente faz o projeto, então a gente gosta de explicar para as pessoas que o projeto, patrocinado por lei estadual, principalmente por lei de incentivo à cultura, a gente tem que dar contrapartida para a lei, né, para a lei livro, tem a contrapartida do patrocinador, em termos de livro, por exemplo, se você faz 1.000 exemplares, então vai 10% para um, 10% para outro, aí a quantidade de Casa de Cultura é muito pequena. E a gente, como a gente trabalha divulgando a obra do Monteiro, a gente também doa para as bibliotecas, doa para as bibliotecas que têm, as escolas que têm biblioteca, porque é o objeto de trabalho da gente. A gente tem que divulgar a obra, a gente tem para mostrar, né? E a gente deixa, não adianta a gente falar do livro, do romance, se a escola não tem o livro para disponibilizar, se a cidade não tem esse livro em sua biblioteca municipal, que é uma forma dos alunos terem o livro para ler. Então, nosso objetivo também é esse, de ter a obra para trabalhar, para divulgar. E o que fica para venda é um número muito pequeno, né? E se esgota rapidamente, porque são feitas tiragens pequenas, mas é como a gente tem conseguido fazer as obras do Monteiro. Fizemos também através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a Noite sobre Alcântara, que a gente fez também um romance muito procurado, essa capa ficou lindíssima, e a gente tem esse cuidado, a Casa de Cultura, a gente acompanha todos os livros que são publicados do Monteiro, ou sobre ele, a gente está sempre acompanhando desde da produção do livro, a gente que repassa, a gente que intermedia com a família para ceder para autorização, né? A gente que faz esse caminho aí entre quem vai fazer o livro e quem é a Casa de Cultura que faz. Então, a gente tem tentado fazer isso. Fizemos Cais da Sagração, que é esse aqui também,
Esse aqui a gente conseguiu fazer sem apoio de projeto nem de edital. Esse aqui foi com recurso que a gente adquiriu da venda dos exemplares dos tambores, que a gente ficou com uma pequena para vender, então, com recurso da venda dos livros, e mais o apoio da família, que nos ajudou a pagar a gráfica, aí nós conseguimos fazer essa edição do Caso da Sagração, porque era muito procurado e caiu no vestibular da UEMA de São Luís. Então, era uma obra muito procurada, estava esgotada, aí a gente conseguiu fazer o Cais, fizemos Noite, fizemos Janelas Fechadas. Esse aqui foi outro livro que foi através de projeto incentivado também, em parceria com o Poesia do Olhar, que não é um livro, não é nem um romance do Monteiro, mas é um livro que foi inspirado nos Tambores de São Luís, né? Um livro de imagem, é um livro lindíssimo, Que cheio de... legal. Inclusive, eu vi, foi recentemente, né, lançado esse livro. Pois é, esse livro, ele traz o texto do Reginaldo de Jesus, que é um professor lá de Sergipe, que ele escreveu, ele Estudioso fez... do Montello, eu pesquisei isso. Ele é estudioso do Montello, né, de É, Sergipe. nós já ele já veio aqui no centenário do José Montello, a gente conseguiu fazer também um evento grandioso o ano inteiro, no centenário de Montello, em 2017, também com apoio da Lei de Incentivo, com parceiros, com a universidade como parceira, com várias instituições que foram nossos parceiros, e a gente conseguiu realizar várias palestras, exposições, lançamentos de livro, tudo em torno do centenário de Montello. E o Reginaldo veio, fizemos uma semana, ele veio também, quando lançamos o box dos Tambores de São Luís, ele veio fazer uma palestra sobre esse trabalho dele, que foi uma entrevista póstuma, né, que ele faz com o Montello, e o texto dessa entrevista, ela está nesse livro dos Tambores. Ele ilustra esse aqui. Né, eles pediram autorização, o Reginaldo autorizou para colocar o texto dele aqui, que é um texto muito interessante. Então, assim, a gente Só tem... um parênteses aqui, a Josiane é uma biblioteca viva do Josué Montello, né? Já deu para ver. É uma biblioteca, ela está com 16 anos aí, convivendo, né, com as Mas, obras do Montello, com os projetos. Então, assim, o que a gente está observando, que eu observei aqui, né? As vertentes, as visões que a gente traz aqui sobre uma obra. Trouxemos o Marcos, que é um leitor. Ele falou do lugar de leitor. E sim, você vem desse lugar que não é do autor, mas da pessoa que faz tramitar toda essa obra, que faz essa obra chegar, né, em diferentes lugares, de todos os projetos, de todas as dificuldades que tem para que isso aconteça. Isso é muito bacana e eu estou muito feliz, né, com a sua presença aqui e pelo nosso clube poder oportunizar isso. Eu estive recentemente em uma mesa de clube de leitura, né? Tinha oito clubes aqui da minha cidade. O meu era o único online, né? Assim que, né? Pega pessoas de diferentes lugares do Brasil. E aí eu achei interessante porque justamente isso. Porque a gente faz o que nenhum clube faz, que toda semana está aqui trazendo essa diversidade toda, mostrando esse Nordeste todo. E falando de Nordeste, eu queria saber como é que o Montello, né? Eu fiz muitas perguntas aqui, não vai dar tempo de fazer nem a metade, viu? Mas aí eu estou escolhendo aquelas que eu considero as mais interessantes aqui. Como é que o José Montello é celebrado aí no estado do Maranhão? Como ele é visto olha, pelas pessoas? aqui ele é celebrado, né, por várias instituições, é muito lido, é muito procurado as obras de Monteiro, né, uma das coisas que a gente percebeu, por exemplo, quando eu cheguei na Casa de Cultura, no ano de 2007, estava fazendo um ano que o José Monteiro havia falecido, e aconteceu a primeira Feira do Livro de São Luís, na Praça Maria Aragão. Foi uma feira muito boa, grande, e que homenageou Josué Monteiro como patrono da feira. Então, foi o meu grande desafio, foi levar a Casa de Cultura para a Praça Maria Aragão com a Casa de Cultura Josué Monteiro. Eu estava chegando na Casa de Cultura, mas assim, só para respondendo
com relação, você disse que, que a gente faz esse trabalho maravilhoso, mas a gente também tem uma equipe. Eu estou há 16 anos na casa, mas a gente tem uma equipe ainda de alguns funcionários que têm 30 anos de casa, tem um funcionário que tem 40 anos de casa. Então, eu consegui, graças a Deus, a gente tem uma equipe com que eu tenho um apoio muito grande, onde eu fui buscar esses conhecimentos, né? Tem o conhecimento da oralidade através do que eles conviveram com o Montello, da vivência deles. Tem uma bibliotecária que também está lá há 30 anos, que é entrando no mesmo concurso, mas ela sempre trabalhou na Casa de Cultura, que é a bibliotecária Wanda. Tem o Soares, que está lá há 40 anos, desde que a casa foi criada. Tem outros funcionários, o pessoal que trabalha no setor do arquivo. Então, hoje a casa, a gente conseguiu, ao longo desses 16 anos, montar um espaço onde a gente tem a biblioteca do Josué Montello, a biblioteca que pertenceu a ele, que é o nosso acervo bibliográfico. A Casa de Cultura tem o arquivo pessoal do Josué Montello e tem o Museu Josué Montello. E tudo isso nós conseguimos fazer através de projetos da FAPEMA, onde a gente conseguiu organizar o arquivo, tudo. E com essa equipe, é uma equipe pequena, ao longo dos anos ficando menor, mas que eu conto muito com eles, né, que me ajudaram muito a conhecer melhor Josué Montello, a trabalhar as obras. Então, assim, eu, na qualidade de gestora, a minha formação sempre foi voltada na área de gestão, então a gente se apropriou desses conhecimentos, juntamente com eles, para que a gente pudesse desenvolver tudo isso. E o Montello, aqui em São Luís, nesse ano de 2007, quando levamos a Casa de Cultura para a Praça Maria Aragão, foram 10 dias de feira, milhares de pessoas passaram lá, e a gente percebeu que muitos maranhenses não conheciam Montello. Achavam que Josué Montello era do Rio de Janeiro, porque ele não morava aqui. Desconheciam a própria Casa de Cultura Josué Montello enquanto um espaço público, né? Então, naquele momento, naquela Feira do Livro, de 2007, foi o ano que eu estava chegando na Casa de Cultura, foi o despertar para que a gente desenvolvesse projetos para fazer com que as pessoas conhecessem e valorizassem o Josué Montello em sua cidade, porque ele valorizou tanto essa cidade, através das suas obras, ele doou em vida a sua biblioteca particular, o seu arquivo pessoal, para compor a Casa de Cultura Josué Montello, então a gente tinha que fazer alguma coisa. E ali a gente começou. Então, eu acredito que ao longo desses 16 anos, a visão da Casa de Cultura e do Josué Montello é outra, né? O que nós conseguimos fazer com esse trabalho todo que a gente desenvolve na casa, a gente conseguiu fazer com que ele seja mais muito conhecido, mas não era trabalhado. Hoje a gente vê Josué Montello sendo trabalhado nas escolas, né? Professores trabalhando atrás da sagração em sala de aula, trabalhando noite sobre Alcântara, trabalhando os tambores de São Luís, nas universidades, curso de letras, o pessoal, a gente organizou livros com trabalhos que foram apresentados em universidades, né, aqui em São Luís, na UEMA, na UFMA, os mestrados, tem pessoas trabalhando a obra de Montello, trabalhando o Montello como diarista, estudando os diários de Montello, estudando. Então, hoje, a visibilidade de Montello é bem maior do que anos atrás, né? Isso, eu digo porque depois que o escritor falece, se não tiver uma instituição para fazer isso, a tendência é ele ir se apagando, né? Então, tem uma instituição, uma fundação, a família que divulga isso, aí o escritor ele vai continuar sendo lido, sendo procurado, sendo estudado. E é isso que é a função da casa, né? Manter viva essa memória de José Montello, e eu acho que a gente tem conseguido. Pelo menos o que a gente tem muitos trabalhos em torno de Montello. Aqui, só fazendo... você não precisa responder a pergunta, só para a gente pensar juntas. E eu falei isso na conversa com o Marcos, né? Quando a gente fala que na Bahia... Deixa eu ver, acho que esse negócio meu está interferindo. Quando a gente fala aqui na Bahia sobre Jorge Amado, né, eu digo que as pessoas já nascem sabendo quem é Jorge Amado. Pelo menos sabe que ele é um baiano, escritor baiano. Né? E mesmo, né, após a morte de Jorge Amado, ele continua sendo, eu acho que é o seu, alguma coisa sua, não é? Não sei se está sentindo a interferência aí.
Então, assim, a gente fala de Jorge Amado aqui com muito carinho, né, com muito veneração mesmo pelo autor. E aí eu não sei o que que houve de diferente, porque eles são quase de uma mesma época, né? O Jorge Amado e o Monteiro. O Jorge Amado aqui na Bahia e, pelo que a gente viu, o Monteiro aí no Maranhão. E o que a gente podia pensar? O que que houve de diferente com relação ao Jorge Amado e o Monteiro? Se a gente falar de número de trabalhos escritos, o Monteiro escreveu ainda mais que o Jorge Amado, né? Então, você que acompanha um pouco dessa história, o que você atribui para que o Jorge seja tão conhecido na Bahia, diferente do Monteiro foi no Maranhão? Você está dizendo que agora, né, com a Casa da Cultura, que ganhou essa visibilidade. Mas antes ele não tinha essa visibilidade toda. Olha, Marla, a gente conversa muito sobre isso e a gente atribui, pelo menos, tanto eu como outros colegas da área de literatura que a gente conversa, a gente atribui isso à questão do Jorge Amado ter liberado a sua obra para a televisão. Uhum. Entendeu? Então, assim, é um diferencial do Monteiro, do Jorge Amado. As obras de Monteiro não foram para a TV. Né? O Josué Monteiro, ele não... Inclusive, lá na Casa de Cultura, a gente tem documentos da Broadway que queria fazer algum... Não lembro se é o Tambores de São Luís, alguma coisa assim, ele não permitiu. Porque eu acho que ele tinha aquele cuidado, ou então aquele medo de repente, quando ir para uma outra linguagem, não ser fidedigna ao que ele escreveu. Não sei o Foi que passava pela que o cabeça Jorge dele. Amado não temia nem um pouco. Pois é, Amado abriu, né, as obras dele para ir para a televisão. Né? A gente vê aí as obras do Jorge Amado na novela, enfim, tudo. Não tem isso. Eu acho que o diferencial é isso, porque muitos escritores aqui em São Luís dizem que o Maranhão está para Monteiro e para o Maranhão, assim como Jorge Amado está para a Bahia. E é verdade, porque eles são escritores que reverenciaram as suas, né, suas origens, escreveram muito, mas tem esse diferencial. Eu acredito que o diferencial é esse, na questão da obra ir para outras linguagens. A obra de Uhum. Monteiro é teatro, né? Para o teatro já foi feito o Baile da Despedida, já foi feito o Caso da Sagração, no teatro. Eu já na Casa de Cultura já recebi grupos da área de cinema que vieram, estiveram aqui em São Luís, nos procuraram para conseguir autorização para fazer os tambores de São Luís no cinema, né? Mas só que eles não conseguiram dar recurso, né? Mas tinha projeto na época, a dona Ivone autorizou fazer já após o falecimento dele. Até o falecimento dele, não foi para nenhuma dessas, foi para o teatro, ainda com ele vivo. Mas para a TV não foi. Então, eu acho que o diferencial é esse. Talvez se as obras estivessem na TV, no filme, no cinema, ou na novela, alguma coisa assim, eu acho que ele estaria da mesma forma que o Jorge Amado para a Bahia. Ele estaria. Boa observação a sua, e foi justamente isso que deu visibilidade ao Jorge em âmbito nacional e internacional, né? Que as novelas acabaram muito também para fora, enfim. E qual existe algum trabalho hoje da Casa de Cultura para que a obra do Monteiro chegue em outros, né, estados do Nordeste, a nível nacional e internacional? Pois é, a gente precisa que o José Nutella tivesse um editor, né? Um editor para fazer a obra circular nacionalmente. Enquanto Casa de Cultura, a gente não tem não temos nem recurso, né, para fazer isso, não temos como levar a obra de Monteiro para o Brasil inteiro, para distribuir. Só se tivesse uma editora grande que pudesse reeditar novamente o Monteiro, como ele tinha a Nova Fronteira, a Nova Fronteira até próximo ele falecer, era a editora dele, que editava todas as obras dele, mas após o falecimento, antes mesmo dele falecer, já não tinha mais contrato com a Nova Fronteira. Então, isso dificulta. Se o autor não tem um editor, né, aí é mais difícil dessa obra circular. E a gente não tem um órgão público, a gente não tem muito essa força toda, viu? Vontade a gente tem, mas não temos essa força de fazer isso.
Seria maravilhoso ter a obra de Monteiro circulando no Brasil inteiro, porque quando a gente faz qualquer reedição aqui, a gente já mandou para Brasília, para Paraíba, já mandamos para o Rio de Janeiro, que as pessoas olham no Instagram, vê que a gente teve uma nova edição, aí entra em contato e a gente manda pelo correio, né? Mas é um alcance pequeno, por causa da quantidade que a gente não tem para atender esse público, mas público demanda tem, bastante. Hoje, inclusive, eu recebi um convite para ir à Bahia, o ano que vem, na Aí, ó. Flipa, Vamos né? encontrar. Vamos encontrar. Bahia, que vai acontecer em março. Nos convidaram para participar de uma mesa, juntamente com a Fundação Casa Jorge Amado. Também vamos participar de uma live antes de acontecer a FLIBA, e a gente vai ver a possibilidade de ir presencialmente, né? A gente, a secretaria, para a gente estar na Bahia em março, né? Participando da feira. Então, a gente tem todo interesse, agora a gente não tem recurso financeiro para isso, né, para fazer com que a obra chegue, que a gente tem conseguido fazer aqui em São Luís, a gente tem feito através de editais, de projetos, a gente está fazendo, já fizemos bastante concurso. Aí, uma questão interessante, Josiane, que é a questão da disponibilidade mesmo de recursos financeiros para o autor, né? Se tornar um autor conhecido, seja um Monteiro, seja um autor... eu conheço alguns autores independentes, né, que estão começando, que tem 2, 3 livros escritos, mas a obra dele não, como é que diz? Não sobressai, não por conta da escrita, não por conta do conteúdo da obra, às vezes esbarra na questão do recurso, do financeiro, né? E por mais que a gente tenha hoje as redes sociais, tudo, mas não basta. Precisa de mais. Eu acho até que as redes sociais ajudaram muito, né, na divulgação. A gente tem feito muito trabalho. No período da pandemia, a gente conseguiu divulgar muito as obras de Monteiro pela internet, porque a gente ficou trabalhando de home office e tudo, e foi um momento que a gente pegou assim, o acervo de Monteiro e disponibilizamos resenhas e tal. Uma forma também, eu acho, de chegar até o público também, porque a maioria do leitor gosta do livro físico, né? Mas a gente também tem em chegar no livro digital, né? No e-book. É uma forma também, a universidade aqui cobra bastante da gente ter o livro do Monteiro, pelo menos as novelas e os contos, que são livros mais curtos, em forma de e-book. É uma coisa que a gente está pensando, já vamos conversar com as filhas, a possibilidade da gente fazer o e-book mais fácil de fazer, se torna mais... Né? A gente sabe inclusive, quando eu fui buscar o livro, assim, eu não encontrei. E, aliás, encontrei em alguns sites com valor, né? Um valor que eu digo que não é um valor caro e a gente não tem o dinheiro para pagar. Mas, assim, para a nossa realidade do preço do livro no Brasil, né? Às vezes sai muito caro. Você comprar um livro por 200, R$ 250, nem todo mundo pode comprar. Né? Então, o e-book poderia facilitar essa aquisição. Pode falar. Pois é, então assim, se a gente conseguir disponibilizar no e-book, a gente sabe que o alcance não vai ser tão grande assim, porque tem muita gente que ainda não tem como pegar um livro desse no Kindle, por exemplo, né? Se a gente colocar por mais que a gente coloque um preço acessível e tudo, mas muita gente gosta do livro impresso, gosta de pegar o livro, mas é uma forma também do autor chegar até o leitor. Pelo menos as universidades, eles dizem muito isso, que os alunos, eles gostam muito do book. Então, é um nicho que a gente também tem que atingir, né? Então, a gente está pensando uma forma de chegar com ele até os leitores. A gente falou dessa questão internacional, eu vou perguntar para você, porque eu não sei, viu? Existem obras do Monteiro, acho que eu li alguma coisa sobre isso, que foram traduzidas para outras línguas. Quais línguas foram traduzidas? Sim, várias. Nós temos Tambor de São Luís em francês, né? Essa aqui é a edição francesa do livro Os Tambores de São Luís. Temos ela também na edição de português de Portugal, que é essa edição aqui, com português de Portugal.
a obra mais traduzida dele, mais premiada, foi Cais da Sagração. E também a mais traduzida. Uhum. Teve várias línguas, foi traduzida para inglês, para, se não me engano, agora eu não lembro as línguas direito, mas teve Cais da Sagração, Noite sobre Alcântara também foi traduzida, Noite, Cais, Tambores, foram obras que foram traduzidas em várias línguas. Então, aqui em São Luís, para você ter uma ideia, a gente recebe visitantes que vêm de outros países, como a França, que é onde ele morou um Nossa. período, ele morou na França, Portugal, Espanha, Peru, né? E aí os franceses, eles, quando vêm a São Luís, eles visitam a Casa de Cultura e muitos deles vêm com as obras de Monteiro, principalmente os tambores de São Luís embaixo do braço, para conhecer as ruas, as praças, que são citadas na obra de Monteiro. Então, é um autor que é lido fora também do nosso país. No Rio de Janeiro tem muito leitor de Monteiro, acho que por ele ter morado lá, né? Morou lá há Uhum. muitos anos, residência lá, então ele tem muitos leitores no Rio de Janeiro, ele tem leitores no Brasil inteiro, que chegam através da gente, através do Instagram, Uhum. né? Através de mensagens que mandam. Então, assim, ele é um autor que é lido no Brasil inteiro, mundialmente reconhecido, né? A obra Os Tambores de São Luís foi reconhecida como obra representativa da humanidade pela Unesco, Uhum. né? Os Tambores de São Luís. Então, assim, é um autor que o nome dele é muito conhecido no Brasil inteiro, mas que se a obra não estiver sendo reeditada, vai cair no esquecimento, né? Então, a gente precisa buscar recursos e formas de fazer a obra dele e manter essa obra viva. E uma das atribuições da casa é essa, é realizar concurso literário. Esse aqui é um livro que saiu, resultado de um concurso de análise de romance de Monteiro. Tem 3 trabalhos aqui maravilhosos que ganharam o concurso, uma de uma escritora de Minas Gerais e 2 são daqui de São Luís. Então, foram os 3 trabalhos premiados nesse concurso que nós fizemos lá em 2009. Então, teve concurso, a gente faz concurso a nível local, né? A nível no ano de 2017, nós fizemos em parceria com a Secretaria de Educação, concurso literário, com fotografia, pintura, tudo em torno da obra de Monteiro, com os alunos do ensino médio. Também foi muito bom, deu uma visibilidade muito boa. E assim a gente tem feito, né, trabalhando a obra de Monteiro, os professores que conhecem a obra, trabalham a obra em sala de aula. E a Bacana. casa é um centro de referência para subsidiar essas pesquisas, né? Porque é o único espaço aqui em São Luís que tem toda a obra de Monteiro, ou quase toda, né? A nossa casa lá, nós temos a biblioteca que pertenceu a ele. Muita gente pensa que lá só tem obra de Monteiro, mas não. Josué Monteiro foi um grande pesquisador. Ele tinha uma biblioteca riquíssima, né? Com obras valiosas e que estão aqui na Casa de Cultura que ele doou em vida, né, quando a casa foi criada para homenageá-lo lá em 1983. E aí ele doou em vida todo esse acervo que está na Casa de Cultura disponível para pesquisa, para leitura. E a Tudo casa isso eu digo que é danado de bom, né? Assim, esse é processo de aprendizagem aqui, ouvindo você. E uma das oh, coisas que eu estou para falar desde o início é os tambores de São Luís, eu não conheço, são todos os lugares que ele cita, né? Rua tal, beco tal, tererê tal. Eu falei, já imaginou a gente fazendo esse percurso da obra Os Tambores de São Luís? E aqui, Josiane, eu vou deixar uma proposta ao vivo para você, para a gente fazer esse trabalho, viu? é, Fazer uma expedição pelos lugares, pelas andanças do Damião, e a gente pode buscar parcerias para fazer isso, né? com Porque certeza, quem com está, certeza. quem se interessa em participar, acho que todo mundo que está aqui gostaria. Quem lê o livro, então, gostaria muito de fazer esse percurso. É, Maravilhoso.
professora que ela criou um turismo, um turismo cultural, né? Um Sim. turismo onde ela dá algumas dicas de como a gente fazer e tudo. Ela já apresentou esse trabalho na Casa de Cultura, a Prefeitura, de vez em quando, também faz esse percurso. Temos uma professora do IFMA, também, Instituto Federal do Maranhão, que também já realizou um passeio desse com os alunos dela, né, eles todos caracterizados com alguns personagens, passeando pelas ruas de São Luís, mostrando os becos, as ruas, os largos, né, e contando um pouquinho dessa história. É muito lindo, é maravilhoso esse projeto, é bom demais. É isso. Você falou, né, que tem lá na casa, vocês têm a biblioteca do Monteiro, vocês têm o acervo do Monteiro. Quem me ensinou a falar Monteiro foi o Chico, viu? Eu falava Monteiro, não sabia. O Chico. E tem o museu, né, do autor. Qual é o trabalho da Casa da Cultura na preservação, né, desse acervo todo que vocês têm aí? Olha, quando nós chegamos lá na Casa de Cultura, a Casa de Cultura ela sempre existiu, né? É um casarão antigo, muito bonito, muito aconchegante. O layout da casa teve a presença de Montello. Nós temos lá a estanteria toda em madeira, né? Toda em madeira, em vidro. Temos os mezaninos, que foi uma ideia dele, que se assemelha às bibliotecas francesas. Então, ele era muito cuidadoso com os livros. Ele, todo ano, no aniversário dele, ele vinha para São Luís e ele ficava hospedado na Casa de Cultura. Na Casa de Cultura, nós tínhamos um espaço que era um pequeno apartamento em que ficava Josué, sua esposa, hospedado lá, bem simples, um quarto, sala, cozinha, banheiro, e que eles ficavam hospedados durante o percurso deles aqui. E após o falecimento dele, a gente, em 2013, 2014, surgiram editais da FAPEMA para a modernização dos museus, né, modernização de arquivos e museus aqui em São Luís. E a gente fez a proposta de modernizar o arquivo e o museu e conseguimos fazer 2 projetos. Com esses projetos, nós conseguimos ambientar o museu, onde era o apartamento, a gente transformou no Museu Josué Montello, foi inaugurado em 2016, onde nesse espaço, então, com esse projeto, a gente conseguiu fazer toda a organização do museu, todas as peças que estão no museu hoje, elas já existiam na Casa de Cultura, só não estavam tratadas como peças museológicas. Elas estavam fazendo estavam lá na casa como um todo, mas hoje a gente tem identificado o que é o acervo museológico, o que é o arquivo pessoal dele, já fiz vários trabalhos sobre o arquivo pessoal dele, já apresentei, inclusive, aí na Bahia, e apresentei em Fortaleza e no Rio de Janeiro também, na Fundação Rui Barbosa, a organização do arquivo pessoal do Josué Montello, tem 42 mil documentos, o arquivo pessoal dele. Nós temos fotografias, recortes de jornais, documentos pessoais, tudo em torno de Montello, porque o Montello ele teve uma grande vantagem. Dona Ivone Montello era bibliotecária e guardava tudo, identificava tudo, catalogava tudo. Então, a gente conseguiu, com o projeto do arquivo, organizar o arquivo. Nós temos arquivos deslizantes, onde a gente está com tudo acondicionado de forma correta, e esse trabalho vem sendo feito ao longo desses anos, né? Então, nós temos esse acervo sendo totalmente tratado, nós temos o museu identificado, temos o fardão da Academia Brasileira de Letras, temos o busto dele, temos peças que pertenceram a ele, as medalhas, condecorações que ele recebeu ao longo da vida, que ele doou tudo para a gente. Então, está tudo no arquivo, no Museu Josué Montello. E a gente mantém, né, a conservação e a preservação na medida do possível, com os recursos da própria secretaria, com os recursos do projeto, e a gente vai mantendo toda essa documentação. Tanto a biblioteca tem quase mais de 30 mil exemplares, o arquivo tem 42 mil itens documentais e o museu tem mais ou menos 3 mil peças no acervo. Né? Muita coisa, muita coisa. Muita coisa para você cuidar, viu, José? Coisa para a gente cuidar.
E vocês têm apoio, né, de outras instituições, você falou, né, que está ligado à Secretaria do Estado, Secretaria de Cultura do Estado, mas além da Secretaria, eu queria saber se vocês têm outras instituições apoiadoras e como é o acesso do público a essa obra do Monteiro que está aí na Casa de Cultura. Olha, o acesso ele é público, né? É um órgão público, como todo órgão público, é aberto ao público. Funcionamos de segunda a sexta, das 13 às 18. Quando trabalhamos com visita agendada, visita guiada, tudo gratuito, nada é cobrado, né? O acesso é público. Aí, trabalhamos com a visita agendada ou visita guiada, ou mesmo o leitor, usuário, turista, pesquisador que vai aleatoriamente sem agendar, ele também é recebido, ele pode ler livros lá na casa. Nós temos o serviço de empréstimo também de livros, que a gente definiu um acervo que é possível, tá? Quanto a apoio, como eu te falei, como somos um órgão público, a gente tem apoio assim, dessa forma. Quando tem algum projeto, né, não temos apoio financeiro nenhum, de nenhuma instituição. Temos parcerias de serviço, né? Assim, quando a gente vai para uma instituição, o IFMA, ou os IEMAs, que são institutos de educação aqui do Maranhão, que nos convidam para ir para a escola, e a gente faz essa parceria de ir fazer a exposição lá naquela instituição, receber seus alunos, essas coisas. Em termo financeiro, não temos nenhum apoiador, né? O único mantenedor da casa é a Secretaria de Estado da Cultura, é o governo do Estado, que mantém a casa de tudo, né? Manutenção de prédio, funcionário, estagiário, tudo é com relação ao governo do Estado. Quando a gente tem apoio, é quando tem projetos, né? Lançam editais, e aí a gente tem algum projeto que a gente queira fazer, quer lançar um livro, aí a gente busca um parceiro que possa entrar com o projeto, porque nós, enquanto órgão público, não podemos fazer projetos tem editais que a gente não pode participar por ser órgão público, então a gente tem parceiros nesse sentido, pessoas da universidade, alguém que tem como o Instituto do Autor Maranhense, a Casa do Autor Maranhense, que é uma instituição que é nossa parceira, a Poesia do Olhar, que foi parceiro nosso nessa produção do livro Tambores. Então, assim, as parcerias são através de editais, de fomento dessa forma, né, com relação a apoio financeiro de nenhuma outra instituição não temos, não. Só quando tem editais mesmo. Então está aberto o convite, né, para quem quiser apoiar a Casa de Cultura, vale super a pena. Na manutenção, né, dessa cultura, dessa história, dessa obra toda que esse autor deixou, né, que é um presente de fato para nós. Ele deu um grande presente para o Maranhão, quando ele doou todo o seu acervo, né, para ser cuidado. O Maranhão resolveu homenageá-lo, né, foi o grande presente que ele recebeu, foi a homenagem do governo do Maranhão em criar uma casa de cultura com o nome dele, e em contrapartida ele doou toda a sua biblioteca particular, inicialmente a biblioteca particular, e aí com as peças museológicas, o arquivo, e hoje nós temos esse espaço único aqui em São Luís, que abriga, né, todas essas informações sobre o escritor Josué Monteiro. Então, lá é um espaço de pesquisa, né, e que é disponível para estudantes, professores, pesquisadores, que querem pesquisar a vida e obra de Josué Monteiro, eles conseguem fazer muita coisa com aquilo que nós temos lá na casa. Sim. Só deixar um recadinho aqui para quem chegou aqui, né? Entrou aí pelo perfil da casa Josué Monteiro e não sabe o que está acontecendo, está conversando com a Josiane para saber mais sobre o Monteiro e sua obra. E aqui é o clube de leitura da Nadbon, que é o tanto de coisa que eu conheci esse ano por esse Nordeste, viu? De fato, viajando, já estive em vários estados, conhecendo tanta coisa boa mesmo. Já convido você também para fazer parte do clube. Conhecer outras obras, né, da Bahia, do Ceará, enfim, você deve ser, né, leitora também assídua, mas assim, ter esse foco na nossa literatura. E, além do Monteiro,
né? O Montello é um grande nome, eu acredito, aí no Maranhão. Fala aqui para a gente que outros autores aí do Maranhão você considera, vou dizer, danados de bom. Ai, nós temos Maranhão, né? São Luís foi considerada Atenas brasileira, né? Ligada à literatura. Então, a gente tem grandes escritores, Ferreira Goulart, né? Nós temos aí o Ferreira Goulart, nós temos o Nauro Machado, que ontem é um grande poeta maranhense, que ontem completou 8 anos que ele faleceu, e tem Dona Arlete, que é a esposa dele, viva e que está editando as obras inéditas que ele deixou. É um grande poeta maranhense, Nauro Machado. Nós temos aí o Ferreira Goulart, que também foi um grande poeta maranhense. Nós temos tantos escritores, o Lido Gonçalves, citado pelo todos os anos, esse ano, né, eu, inclusive, ganhei até uma medalha da Academia Maranhense de Letras. Foi um ano de muita festa para o Gonçalves Dias. Inclusive, o Montello escreveu ensaios sobre o Gonçalves Dias. Esse aqui é um belíssimo ensaio biobibliográfico sobre o Gonçalves Dias, que o Josué Montello escreveu, e que esse ano foi reeditado pela Academia Maranhense de Letras. É um parceiro nosso, eles também editam obras de Montello. Então, essa aqui foi editada pela Academia Maranhense de Letras. Então, autores maranhenses nós temos muitos mesmo, muita gente boa escrevendo, né? E muitos que já escreveram, né? Nós temos aí Humberto de Campos, nós temos aí o Gonçalves Dias, como eu já falei, o Aloysio de Azevedo. São tantos que foram lidos pelo Montello, que inspiraram Montello, e que de Montello para cá também a gente tem muita gente escrevendo aqui na Ilha de São Luís. É uma cidade que respira literatura. Que bacana. E aí a gente deixa o convite também para as pessoas que estão aqui, né, que querem conhecer mais de literatura nordestina, e a gente fala de nordestina não como menor, mas como maior, eu digo muito porreta essa literatura, para seguir o nosso perfil aqui, seguir também o perfil da casa Josué Montello, para conhecer mais e mais autores, porque aqui a gente trabalha, né, tanto clássicos quanto autores contemporâneos. E eu acho que eu tenho mais uma pergunta. A gente sempre vai até as 9, já passando das 9. E eu não fiz nem metade da pergunta, viu, Josué? Eu ia dar 2, 3 horas. A pergunta que eu fiz aqui por último é como você vê o papel dos clubes de leitura na disseminação da literatura, sobre a divulgação da literatura nordestina e do Josué Montello. Olha, clube de leitura é uma coisa assim maravilhosa. Eu gostaria de parabenizar você pelo seu clube de leitura. Eu fiquei encantada com o clube de leitura da Nath Bom. E eu acho assim que os clubes de leitura eles têm uma importância fundamental para a divulgação da literatura, nordestina, para a literatura maranhense, para a literatura brasileira. Eu faço parte de um clube de leitura ligado ao grupo de pesquisa da universidade, do curso de Biblioteconomia, que a gente trabalha com mediação de leitura. Hoje, por sinal, teve um encontro do nosso curso, eu não podia, a gente ler autores brasileiros, né, vários autores, Carolina de Jesus, já lemos muita coisa no clube de leitura, e esses clubes de leitura são assim, importantíssimos para fazer com que as pessoas que gostam de ler e aqueles também que não têm contato com a leitura comecem a se interessar pela leitura. Eu acho que os clubes de leitura eles permitem isso, eles nos oportunizam isso. Porque às vezes você acha que você não tem tempo para ler, mas quando você participa de um clube de leitura, não é por obrigação, você acaba lendo os livros por causa daquelas mediações que tem, aquele impulso que você recebe de quem está lendo, de ter com quem dialogar sobre a leitura, isso é maravilhoso. Então, eu acho que é muito importante para esse processo da leitura e da escrita também. O clube de leitura nos ajuda bastante. E eu acho que todo clube de leitura é muito bem-vindo. Nordestinos, né, os brasileiros, que leem todas as obras, os clubes de leitura dos clássicos. Então, são N clubes de leitura que tem e que todos eles valem muito a pena. E eu parabenizo pelo esse projeto maravilhoso que você tem.
Dizem que quem lê viaja, né? E eu digo que quem viaja lê. Está muito ligado uma coisa com a outra. Quando a gente viaja, literalmente a gente tem esse poder de trafegar por diferentes, né, culturas, conhecer pessoas. E essa é a ideia do Danado de Bom. Eu posso te dizer assim, o quanto de gente que a gente já conheceu através desse clube, pessoas que estão ainda muitas delas no âmbito do digital, outras que do digital já foram, né, para o Uhum. presencial, digamos assim, tivemos o contato, coisa muito boa. E o clube está para fazer um ano agora em janeiro, e a gente vai comemorar trazendo todos vocês, né, para poder falar dessa experiência aqui e poder se conectar. E a coisa mais gostosa que eu acho do clube é essa coisa da conexão. É o poder que a leitura tem, que a literatura tem, de nos conectar com outros mundos, com outras pessoas. Né? O o Itamar Vieira chegou a falar que a literatura é a sua religião. E, de fato, Exato. ela, né, é uma religião que nos transforma, que nos faz melhores, que nos faz conectar com o outro, que nos faz, sobretudo, conhecer o mundo, né? Conhecer o outro, o quanto de coisa danada de boa a gente conheceu aqui hoje sobre você. A Eliane chegou a colocar assim, eu não sabia nada disso sobre Monteiro, nem eu, Eliane. E a gente está conhecendo aqui hoje. E eu acho Muito que a Josiane não colocou para fora aí nem 1% do que ela sabe sobre o Monteiro. Só o tanto de obra que ela ia mostrando, eu falei, bicho, eu nunca vi nenhuma dessas. Enfim, mas assim, foi muito gostoso. Eu quero agradecer a você de todo o nosso coração, acho que o pessoal do clube aqui, esse conteúdo, ele vai para uma plataforma, Danado Bom tem uma plataforma digital, onde a gente manda esse conteúdo para lá. Quem não pode estar no dia, lá é bem gostoso, porque você também tem toda uma metáfora da viagem, você vai já pegando pelo seu ambiente virtual e vendo todas essas lives que a gente vai trazendo aqui. E agradecer também as pessoas todas que estiveram aqui. Se quiserem seguir a gente, eu digo, se quiserem seguir, siga. Se não seguir, vai perder muita coisa, vai perder a viagem. Mas, enfim, deixamos aqui nossos agradecimentos e abre espaço também para você agradecer e possamos nos ver em março, quem sabe, né, na Bahia ou no Maranhão, e vamos viajando aí por essa coisa boa. exato. Pois olha, Marla, foi assim um prazer imenso estar aqui no seu canal aqui falando, né, sobre Montello, sobre o nosso trabalho da Casa de Cultura, sobre a Casa de Cultura José Montello. A gente só tem a agradecer a oportunidade, né, que você nos deu de mostrar um pouquinho do que é esse escritor, de quem foi, o que ele representa para a literatura maranhense, para a literatura brasileira, da literatura mundial, o que ele representou, e assim, só temos a agradecer, né, esse momento, e nos colocamos à disposição para a hora que você quiser, qualquer coisa, nós estamos aqui, qualquer informação, e dizer que vai ser um prazer imenso conhecer pessoalmente, né, quando a oportunidade surgir, para que a gente possa estar aí, conhecê-la pessoalmente. Viu? Então, a gente só tem a agradecer a todos que passaram por aqui, os colegas, os seguidores da Casa de Cultura, os seguidores da Marla, do Danado de Bom, os familiares que estiveram por aqui nos ouvindo até agora. Foi um prazer imenso, só tenho a agradecer. É isso. Então, gente, muito obrigada. Um beijo. Uma boa semana aí pra gente. A Laura colocou, muito interessante. Parabéns. E amanhã a gente tem aqui 2 lançamentos de autores nordestinos. Quem estiver aqui e quiser acompanhar a gente, eu espero vocês. Rosiane, muito obrigada. Deus abençoe aí seu projeto mais e mais. Obrigada para você também. Um grande abraço a todos.